Esse é o método número 3, chamado de estudo temático. Esse é um estudo bem interessante. Eu acho que vai ser bem legal de se aprender. Tem bastante coisa que dá para a gente fazer com ele. Bom, há uma diferença aí grande que as pessoas muitas vezes não percebem entre o estudo temático e o estudo de tópicos. Então, por exemplo, quando você vai criar uma pregação, você pode pregar de maneira expositiva, ou seja, você pega o texto das Escrituras, lê o versículo, lê a passagem e vai explicando cada um daqueles versículos. Você pode fazer isso também de uma forma temática, você pode fazer por tópicos, são coisas distintas, a gente já vai ver já. Tá? Mas muitas vezes as pessoas focam no tópico e elas não fazem as outras maneiras. Não existe uma maneira correta, uma maneira errada. Você pode fazer um estudo temático, um estudo de tópico, um estudo exegético, mas há qualidades nessas maneiras de se ensinar e na maneira também de se estudar. Bom, então o estudo que nós vamos fazer hoje é um estudo temático, tá? E ele difere do tópico. Por quê? O estudo de tópicos ele é um pouco mais longo do que o estudo temático. Na verdade, ele é bem mais longo, tá bom? Porque você acaba usando muito mais versículos. Então, o estudo de tópico ele acaba sendo muito maior do que o estudo temático. No estudo de tópico, nós encontramos vários temas que vão permear ali todos os outros temas que nós estamos estudando. Por exemplo, o tópico pode ser a oração, mas debaixo do tópico oração, você pode encontrar um tema, como a oração de Jesus, ou as orações de Jesus, a oração do Pai Nosso, intercessão aos necessitados, e aí não tem fim, tá? Você consegue desmembrar aí vários outros temas debaixo desse tópico oração, bom? No estudo de tópicos, tá? Não há uma série de perguntas que você já vai chegar e abordar o texto. Você simplesmente segue os versículos debaixo daquele tópico. E no estudo temático, não, você tem uma série de perguntas que você já traz para o tema que você quer abordar. Então, essas diferenças são bem importantes, tá bom? Bom, nesse método, nós temos uma definição, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho em cima dessa definição. No método temático, então, nós guiamos o estudo a partir de algumas perguntas pré-estabelecidas. Eu vou repetir essas perguntas, mas essas perguntas são aquelas bem conhecidas. Por exemplo, o que, qual, por quê, quando, como, onde, quem. Se você começar com essas perguntas básicas, você já consegue fazer um bom estudo. Então, o que, qual, por quê, quando, como, onde e quem. São essas perguntas básicas que a gente sempre vai lembrar, porque são muito fáceis de serem memorizadas. Tá bom? O número de perguntas ele é limitado. Tá? Então, quando a gente vai abordar um estudo temático, a gente tem que limitar o número de perguntas. Se você não limitar, o seu estudo vai começar a ficar muito grande, você vai começar a ficar desencorajado e você vai desistir de fazer esse estudo. Então, a melhor coisa é você limitar o número de perguntas para fazer esse estudo. Bom? E aí, o que você precisa fazer é rastrear, então, um determinado tema dentro de um livro da Bíblia ou dentro da Bíblia como um todo. Então, você vai ter um tópico, aí você pode pegar daquele tópico um tema específico, e aí você vai estudar aquele tema específico, tá? Ou no livro bíblico, ou dentro da Bíblia toda. Tá? Então, como eu disse, você vai usar essas perguntas pré-estabelecidas, aí você vai resumir as suas conclusões depois que você estudar, e você vai escrever, é óbvio, uma aplicação. Tá? Sem aplicação, isso aqui vai ser um exercício acadêmico e esse não é o nosso propósito. Bom? O propósito
desse método é você descobrir o que você pode usar sobre determinado tema das Escrituras. E através dessas perguntas específicas que você vai trazer, dessas perguntas pré-estabelecidas, você vai então obter um resultado, um conteúdo e aplicar isso no seu dia a dia. Bom? Então, como é que a gente vai trabalhar com esses tópicos? Vamos lá, vamos aos passos que nós devemos seguir. Tá? O primeiro passo é você escolher um tema, seguido então por listar os versículos que você pretende estudar. Então, primeiro é você listar o tema que você vai estudar. Bom? Depois, fazer uma lista aí dos versículos que você vai analisar. Aí depois você vai decidir quais perguntas que você vai trazer ao seu estudo. Aí você faz essas perguntas, tira as conclusões e escreve uma aplicação pessoal. Isso aí é o resuminho dos passos que nós vamos fazer logo em seguida. Tá bom? Nesse estudo, eu recomendaria, se você tiver, a utilização de 2 recursos. Não são obrigatórios, mas se você tiver, vai te auxiliar bastante no uso ou no estudo que você vai fazer. O primeiro deles é uma Bíblia de estudo. Tá? Se você tiver uma Bíblia de estudo, isso vai te favorecer bastante. A Bíblia de estudo ela tem uma série de comentários embaixo, ela tem referências cruzadas. Se você for na parte de trás, provavelmente ela vai ter palavras-chave, e aí você consegue identificar ou localizar uma palavra, e ele vai te mostrar onde essa palavra ou esse termo aparece na Bíblia. Então você consegue encontrar esses temas espalhados pela Bíblia. Se você tiver uma Bíblia de estudo, isso aí já vai te ajudar bastante. Ou se você quiser melhorar um pouquinho mais, você pode ter uma concordância bíblica. Tá? A concordância bíblica, ela faz justamente isso. Ela te dá algumas palavras, da localização dessas palavras na Bíblia toda. Isso daí existe em papel, e antigamente todos os seminários tinham isso. Existem recursos tecnológicos, aí alguns programas também oferecem isso. Se você não tiver nenhum desses 2 recursos, você pode fazer isso através de uma pesquisa no Google. Tá bom? Então, por exemplo, se você abrir aí o seu Google, ou qualquer um da sua preferência, colocar lá, oração, versículos bíblicos. Então, várias páginas vão surgir falando sobre oração em versículos bíblicos. Tá bom? É como se fosse uma referência cruzada, só que dada pelo Google. Então, se você colocar assim, Jesus, versículos bíblicos. Então, as páginas que vão aparecer ali logo no início do Google já são páginas em que você encontra onde a palavra Jesus, onde Jesus aparece em versículos bíblicos, ou muitas vezes o que Jesus disse, ou versículos que são as falas de Jesus. Tá? Então, não precisa sair comprando uma Bíblia de estudo, uma concordância, dá para você usar o Google e se dar muito bem com isso. Agora, lembra que quando você estiver fazendo um estudo bíblico, você está fazendo um estudo bíblico. Você não está ali para ficar pesquisando coisa no Google. Então tem que tomar cuidado de quando você abrir uma ferramenta online, você não começar a clicar e acabar viajando e no final das contas você está vendo um vídeo no YouTube que não tem nada a ver com aquilo que você está estudando. Então, foque ali, tá, naquilo que você está fazendo. Bom, vamos lá para algumas dicas também antes de começar esse estudo, tá bom? Como eu disse, não use muitas perguntas. O autor, no livro, ele vai sugerir de 4 a 5 perguntas. Eu também ficaria com essa sugestão dele, porque é possível você fazer uma pergunta só para fazer um estudo de tema. Então, quanto mais perguntas, mais demorado vai ser o seu estudo. Tá bom? Se você desejar saber tudo sobre o que Deus diz sobre determinado tema, você vai precisar de uma concordância exaustiva. Então, aí sim eu recomendaria que você comprasse uma concordância bíblica chamada concordância exaustiva. Porque imagina que você quer saber
tudo ou todas as vezes que determinada palavra, por exemplo, oração, aparece na Bíblia. Então é muito melhor você ter uma concordância bíblica exaustiva, tá bom? Se você não encontrar a resposta a uma pergunta, a determinado versículo, deixa ali então um espaço para você preencher depois, para você voltar, tá bom? E se você não encontrar ou continuar não encontrando a resposta ou as respostas às perguntas que você fez, provavelmente você tem que mudar o tipo de pergunta, porque alguma coisa deve estar errada, tá bom? Ou a Bíblia não responde diretamente aquela pergunta, ou simplesmente a sua pergunta não é a melhor, tá bom? Não foi muito bem elaborada. As perguntas, como eu disse, elas são muito importantes, tá? Então, você tem que considerar quais as perguntas que você vai fazer para examinar um texto, tá bom? Então, crie perguntas antes de começar o seu estudo. Isso aí é imprescindível. Imprescindível, tá bom? Tá? Depois de escolher determinado tema que você queira estudar, então, estabeleça essas perguntas e faça essas perguntas ao tema. Bom, o autor ele dá um exemplo, ele diz assim, né, com o seguinte tema, raiva no livro de Provérbios. Então ele vai tratar sobre a irritabilidade ou a raiva no livro de Provérbios. Ele sugere essas 4 perguntas. Ele fala assim, quais são as características do homem irritado? Então ele vai buscar responder essa pergunta dentro do livro de Provérbios. Então ele está fazendo isso com uma concordância bíblica, ele vai procurar a palavra raiva, irritabilidade, e aí ele vai localizar onde essas palavras aparecem, em quais versículos, separar esses versículos no papel, e aí ele vai fazer essa pergunta. Quais são as características do homem irritado nesses versículos? O que causa raiva? Quais são os resultados da raiva? Ou qual é a cura para a raiva? Então ele vai tentar buscar essas respostas através dessas perguntas no livro que ele vai no estudo que ele vai fazer no livro de Provérbios sobre a raiva ou a irritabilidade. Bom? E é basicamente isso o que você deve fazer também. Então vamos lá para o primeiro passo. O primeiro passo é escolha um tema. Eu creio que essa é uma das tarefas mais difíceis quando a gente vai preparar um estudo ou um sermão. Quando alguém chega para você e fala assim, você pode pregar tal dia lá na igreja? Você fala, posso. Pode dar o estudo? Posso. Qual que é o tema? Aí ele fala, é tema livre. Fala, então não posso. Porque dá um trabalho, ainda mais quando você não conhece a pessoa com quem você vai estar falando. Você tem uma vantagem. Você é a pessoa com quem você vai estar falando, tá bom? Você está fazendo estudo não pensando no seu vizinho, no seu irmão, na sua mãe. Você tem que fazer o estudo pensando em você, tá bom? Quando a gente faz um estudo expositivo, é só você seguir os versículos. Agora, quando a gente faz um estudo por tema, por tópico, você tem que saber o que você vai estudar. Então, a ideia aí é você primeiro estipular qual o tema que você vai estudar. Bom, a mesma coisa você vai aplicar isso com o tópico que a gente vai ver depois. Tá bom? Então escolha um tema que aborde algo que você tenha dúvidas. Tá? Não vai simplesmente fechar o olho e parar o dedo em uma palavra. Tenta escolher algum tópico, algum tema sobre algo que você tem alguma dúvida. Bom, escolha algo que você não conhece tanto. Talvez você possa escolher ali um assunto que você sabe alguma coisa, mas você não sabe tão profundamente. Por outro lado, você também pode escolher o contrário. Você fala assim, eu já sei tudo sobre esse tema. Então você pega e escolhe esse tema e tenta abordar ele dentro de um livro. Aí você vai ver se você realmente sabe tudo sobre ele. Né? Então é uma outra maneira de você pensar sobre aquele assunto que você acha que domina. Tá? Escolha aí palavras simples. Tá? Então, por exemplo, oração, morte, dor, tristeza, amor, paz, humildade.
Escolha ali virtudes, sabe? Pegue uma palavrinha, palavra simples que tem ali, e aí você vai pesquisar essa palavra, tá? Então, o que você faz? Leia uma passagem e aí você fala assim, ainda não defini um tema. Aí você, dentro daquela passagem, provavelmente deve ter um assunto ali, um tema importante que você pode tirar e selecionar para o seu próximo estudo. Então já deixe separado ali alguma coisa. Tá? O autor ele sugere também alguns temas. Por exemplo, ele fala assim, você pode estudar sobre a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Como eu posso encontrar a vontade de Deus? Será que existe só uma vontade? O que é vontade? Como definir o que é vontade de Deus? Então, você pode tratar da obediência. Isso aí é um tema bom para quem é pai, né? Ainda mais pai de adolescente, né? Pai de pré-adolescente. Ixi, obediência é um assunto muito interessante. Adoração a Deus no livro de Salmos, as orações de Jesus, tá? E assim por diante. Então, existem vários temas. Você precisa primeiro definir qual é aquele que você vai estudar. O segundo passo é listar os versículos que você pretende examinar. Então, escolheu o tema, agora eu preciso, então, encontrar esse tema na Bíblia. Então, o que você vai fazer? Você vai listar todos os versículos que você encontrar sobre determinado tema. Tá? Lembre-se, então, que você não deve ficar preso a uma concordância bíblica, uma Bíblia de estudos, porque você pode também usar recursos da internet. Então, não precisa ficar preocupado em comprar alguma coisa. Você pode usar a sua Bíblia, você pode, às vezes, no final dela já tem aí uma relação de assuntos, ou você pode buscar pela internet, tá bom? Eu sugeriria que você, quando pesquisasse palavras sinônimas, tá bom? Por exemplo, se você estiver fazendo um estudo sobre amor, aí um capítulo bem conhecido é 1 Coríntios capítulo 13, né, que vai falar sobre o amor. Mas uma outra palavra usada na Bíblia como sinônimo é caridade. Então, quando você buscar uma concordância ou numa pesquisa pela internet, busque a palavra caridade. Tá? Também seria interessante você buscar o antônimo. Muitas vezes, a Bíblia ela vai tratar do amor, mas ela também vai tratar do ódio. E aí, quando você entende o antônimo, ou como que o antônimo é utilizado, você pode compreender uma faceta diferenciada, né, daquele assunto. Por exemplo, a palavra dom também pode ser encontrada como dádiva. Então, eu sugiro que você pesquise, né, não só aquela palavra, mas pesquise ali se tem algum sinônimo, alguma palavra que venha à sua mente. Bom? Terceiro passo. Escreva as perguntas que vêm à sua mente em relação àquele tema. Tá? Eu sugiro que você comece com perguntas básicas. Eu falei, né? O que ou qual, por exemplo. O que é isso? Então, é uma definição. Ou qual? Por quê? Porque é sempre interessante. Tá? Quando? Quando que isso aconteceu? Como? Então, quando você trata das perguntas o que, por quê e como, você já vai ter bastante conteúdo para examinar. Tá? Então, você tem ainda onde, quem falou isso, a quem foi dito. Tá? E aí você consegue elaborar também um pouco mais essas perguntas. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, as orações ou a oração do Pai Nosso, a gente pode falar assim, por que a oração foi dada? Então, você tem aí uma pergunta bem específica, né? Você pode falar quem a deu, quem a ensinou, como que se deve orar, porque Jesus ele fala, orar é assim. Então, ele está respondendo a uma pergunta, a pergunta como. Então, você percebe que dá para você fazendo várias perguntas dentro da oração ou sobre a oração. Tá? Então, use essas perguntas aí da melhor forma que vai suprir a sua necessidade, a sua curiosidade sobre esse tema.
Tá? E lembre-se também que, às vezes, você não precisa do que mais de uma pergunta. Tá? É sempre bom você ter em mãos aí um papel, uma caneta, para você começar a fazer as perguntas e anotar, então, as suas respostas. Passo número 4. Faça as perguntas para cada passagem que você escolheu, então. Bom, então leia cada passagem e aí começa a fazer as perguntas para as passagens que você tem. E aí você vai começar a tentar responder essas perguntas com aquilo que você já tem. Agora, você não vai só responder mentalmente. Você vai responder e vai anotar no seu papel. Tá? Lembre-se que se você não anotar, você vai esquecer. Tá? A nossa mente é falha. Seria muito melhor você anotar e ter depois um papel para recorrer e fazer outras anotações, expandir aquilo que você está anotando. Bom, às vezes, nem todas as perguntas serão respondidas em um único versículo. Às vezes você tem aí 4, 5 perguntas que um dos versículos, ou até mais, não tem a resposta para essas perguntas que você está trazendo. Bom, agora, se nenhuma das perguntas está sendo respondida, de novo, vale a pena você reformular as perguntas. Passo número 5. Tire algumas conclusões. Tá? Então, depois que você responder as perguntas, é a hora de você começar a juntar essas respostas e criar um resumo das suas respostas. Tá? Eu sempre sugiro que você crie um esboço daquilo que você está compilando. Tá? Crie um esboço das suas respostas. Eu sugeriria que você usasse, então, tópicos ou números. Por exemplo, número 1 é isso, número 2, aquilo. Tá? Assim vai ficar muito mais fácil de você visualizar e de você repassar esse conteúdo mais para frente. Quando você bater o olho naquilo que você está anotando, fazendo por esboço, vai ficar muito mais fácil de você se lembrar daquilo que você está anotando. Tá? Tanto neste passo aqui, como no próximo, você pode usar essas perguntas, ou usar as perguntas que nós apresentamos no nosso primeiro estudo. Tá? Quais são essas perguntas? Aquelas perguntas para a aplicação. Então, por exemplo, eu vou colocar aí na tela. Você pode perguntar: existe um pecado a confessar? Existe uma promessa a reivindicar ou a aceitar, que eu devo aceitar? Tem alguma atitude na minha vida que eu devo mudar? Preciso fazer alguma coisa ou mudar a maneira de agir? Tem algum comando explícito aqui que eu deva obedecer? Tem algum exemplo claro que eu devo seguir? Existe alguma oração que eu preciso fazer? Existem erros que devem ser evitados? Tem alguma verdade que deve ser acreditada? E tem algo pelo qual eu posso louvar a Deus? Tem alguma coisa pela qual eu possa louvar a Deus? Então, essas perguntas vão te auxiliar também a tirar suas conclusões, a fazer o seu resumo e a fazer esse passo número 6, que é escrever uma aplicação pessoal. Agora, de novo, eu menciono, a aplicação pessoal tem que ser prática, tem que ser algo possível de ser realizado e ela tem que ser mensurável. Se você não fizer uma aplicação prática, seguindo esses passos, a sua aplicação não vai servir para nada. E não é isso que a gente quer. Esses são os 6 passos. E aí a gente chega, por exemplo, em algo semelhante a isso. Mais uma vez, eu simplesmente tirei a foto, o texto está em inglês, mas já dá para você entender o que o autor quer fazer. Então, por exemplo, ele começa ali com o primeiro ponto, que é o seu tema. Tá? Qual que é o tema que você escolheu? E aí ele colocou aqui a definição que Jesus dá para discípulo. Tá? Então, esse é o tema que ele abordou. E aí ele lista, então, alguns versículos que ele vai estudar. Mateus 10, Lucas 14, Lucas 14, 33. Veja que o que ele está citando aqui, escolhendo,
é uma série de versículos e não uma série de passagens grandes, tá bom? Ele está colocando aqui, ó, Mateus 10, 24 e 25, são 2 versículos. Lucas 14, 26 a 28. Tá? Então são poucos versículos. Você não vai fazer isso aqui com o livro inteiro, no sentido de examinar tudinho. Você vai fazer com onde que Jesus ou o texto trata desse tema, tá bom? O terceiro passo, então, ele vai elaborar as perguntas que ele vai fazer. Então, por exemplo, a pergunta número 1 que ele fez aqui é: quais são as características de um discípulo? E quais são os resultados de você ser um discípulo? Então, essas são as perguntas que ele fez para o tema dele aqui. E aí ele vai começar, então, a descrever, no passo número 4, as respostas às perguntas que ele fez. Por exemplo, em Mateus 10, 24 e 25, um discípulo será como o seu mestre, como Cristo. Essa foi a resposta que ele obteve. Ele deve esperar ser tratado como Cristo foi tratado pelo mundo. Então, como que o mundo tratou Cristo? É assim que o discípulo deve esperar ser tratado. Isso está lá em Mateus 10, 24 e 25. Então, já deu para entender mais ou menos como é que esse sistema vai funcionar. Aí, na parte das conclusões, ele descobriu o quê? Ele descobriu que um discípulo é como Cristo. Ele descobriu que o discípulo ele dá um amor sublime ou totalmente dedicado, supremo a Cristo. Ele descobriu também que um discípulo ele vai carregar a sua cruz e vai seguir a Jesus. E assim por diante. E aí ele vai escrever, então, uma aplicação desse resultado aqui, dessas conclusões que ele tirou. Então, por exemplo, ele colocou, baseado em João 8, 31 e 32, eu vou estabelecer um tempo a sós com Deus e com a sua palavra, regular e diário, começando amanhã de manhã. Percebe? Não é algo assim, eu vou estudar a Bíblia. Tá, eu vou. Quando? Eu vou começar a estudar a Bíblia diariamente, às 8 horas da manhã, começando amanhã. E aí é isso que ele faz. Tá? Baseado em João 13, 34 a 35. Ele colocou: eu vou demonstrar amor por uma pessoa na minha classe da escola dominical que me irrita. E aí você sabe quem é essa pessoa. Tá? Você sabe o que você vai fazer, como é que você vai aplicar. E eu vou fazer isso, ele colocou assim, pedindo para que essa pessoa e a sua família venha jantar conosco na nossa casa no próximo domingo. Tá vendo? Se eu te irritar, você já pode me convidar, tá bom? Mas, percebe? É algo prático, é algo fácil de você definir, porque você sabe os seus problemas. Você sabe como é que você pode lidar com eles. Bom, então, esse aqui é um exemplo, tá? Que ele só começou, então ele começou aqui de novo, com João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e aí ele coloca ali, o discípulo tem amor pelos outros. Os outros vão saber que o discípulo pertence a Cristo. E aí ele vai colocando, então, a passagem agora de João 15, 8. O discípulo, ele dá frutos. E assim por diante. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar esses passos numa folha e vai simplesmente seguir, deixando espaço para preencher cada uma dessas passagens.